Santidade ao Senhor. Este é o tema da oitava lição deste trimestre e hoje vamos falar sobre santidade e no livro de Levítico, principalmente nos trechos do capítulo 19, 2 e 11, 4, vemos bem evidenciada essa tônica do terceiro livro da Torá. Inicialmente percebemos que o livro elabora procedimentos específicos em relação ao culto e por isso depreendemos que o culto ao Senhor é uma expressão externa da santidade do povo e do próprio indivíduo, correspondendo a uma série de práticas que comprovam essa santidade. Essas práticas são um referencial para o nosso culto nos dias de hoje. Por isso, vamos ao primeiro ponto da lição. Levítico, uma compreensão sobre a natureza do culto no Antigo Testamento. Vaikra, ou Vaikra, do hebraico, Echamou, retirado da primeira palavra do texto do livro de Levítico, é a terceira parte da Torá. Vaikra é chamado comumente de Levítico pela tradição ocidental e trata-se do terceiro livro da Torá, ou Pentateuco, que contém diversas instruções divinas atribuídas a Moisés e dadas aos israelitas, especialmente aos da tribo de Levi, encarregados dos serviços religiosos, quanto às práticas legais, morais e cerimoniais, como sacrifícios e oferta a serem oferecidas. A tradição ocidental que nomeou esse livro como Levítico tem essa palavra para expressar o termo que significa pertencente aos levitas. Levítico quer dizer isso, pertencente aos levitas. O tema do livro é a santidade e a obediência ao Senhor, principalmente para os aspectos relacionados à adoração, ao culto. É um livro que, ao mesmo tempo, é um manual de adoração e de práticas gerais que conduzem o homem à santificação mediante a obediência e que exige disciplina. Essas orientações dadas aos hebreus, principalmente aos da família de Arão, os levitas, sacerdotes, chamados de Kohen ou Kohanim no plural, servem de orientação para o culto nos dias de hoje, quando observamos seus princípios fundamentais e, para isso, nós vamos ver o que temos no primeiro ponto da lição, no segundo ponto da lição, que fala sobre orientações para o culto. Vemos e vimos que o Senhor instituiu um lugar de adoração, o tabernáculo, em hebraico Mishkan, residência ou habitação. O Gênesis fala sobre o pecado, o Êxodo sobre redenção e o Levítico sobre santificação. Esta é uma evolução encontrada na própria divisão de ambientes do tabernáculo. O átrio externo é o lugar onde é derramado, imolado o sacrifício e derramado o sangue dos animais e onde os hebreus confessam seus pecados e oferecem a expiação por meio dos sacerdotes. É o lugar onde está a pia, a bacia de bronze para purificação. Esse local pode significar o corpo, a carne, a sede do pecado e da corrupção. Também nos remete ao livro de Gênesis, pois nos chama a atenção para a queda, o pecado. Na tenda do tabernáculo temos o primeiro espaço, chamado de local santo. E este lugar tem a luz do castiçal, o menorá, e a mesa dos pães e o altar do incenso. Este é um lugar de luz, alimento e aroma, comparado à alma do homem, o nefesh para os hebreus e a psique para os gregos, sede de suas emoções, e nos leva a pensar no livro de Êxodo, que fala sobre a redenção da alma, desta parte imaterial do ser. No segundo espaço, sob a tenda, o terceiro é o tabernáculo, chamado Santíssimo, um espaço menor, onde estava a Arca da Aliança contendo as tábuas da lei, a vara de Arão e um pote com maná. Este último lugar era onde estava a presença do Senhor Deus Criador. Aqui, neste santíssimo lugar, é que Deus, que é Espírito, recebia o sumo sacerdote uma vez por ano. É neste lugar que Deus tinha contato real, pessoal, íntimo. Aqui, para muitos, é o lugar do Ruach, ou Ruach Kadosh, Espírito do Criador, ou Ruach Yahweh, Espírito de Deus, o lugar do Espírito para os gregos, o pneuma. O lugar de culto espelha a relação do adorador com Deus adorado.
um espaço composto de uma área externa, o pátio, onde está o homem corrompido pelo pecado, sujo de sangue, de morte e de juízo. A tenda, a parte interior, onde a alma do homem, a sua parte material, e onde pode receber a iluminação do Espírito Santo pela palavra de Deus, representado pelo castiçal, menorá, e onde está o alimento para a alma, que é simbolizado pelos pães. E também onde está a pia do incenso, o perfume exalado próximo ao véu que esconde a presença de Deus. E por fim, o espaço mais íntimo, mais profundo do ser, o espírito, onde a presença de Deus é alcançada mediante muito cuidado, muita devoção, purificação e principalmente santificação. Um processo de expiar o pecado no pátio, na carne, e receber a purificação no lugar santo, estar na presença de Deus no lugar santíssimo, esse era o culto hebreu para a remissão dos pecados, e estar na presença de Deus prestando-lhe adoração. Esta representação tricotômica, ou seja, de corpo, alma e espírito, como elementos constitutivos do ser humano, não é tão diferente da dicotômica no que tange à composição do homem como apenas alma e espírito, sendo os termos nefesh e roash em hebraico para descrever o espírito, ou psique e pneuma no grego para descrever a alma, usados muito mais na Bíblia como representação da mesma coisa, e poucas vezes distinguindo uma da outra. E isto se faz entender porque também na composição do tabernáculo, a parte representativa da matéria, o pátio, simbolizava a carne ou o corpo. Bassar em hebraico e safs em grego para dizer carne, e guf em hebraico e soma em grego para dizer corpo. São expressões que assemelham-se, né, quando querem falar de uma pessoa, de sua parte visível. A composição invisível, a alma ou o espírito, está no tabernáculo, representada pela tenda, ali simbolizada a alma e o espírito, ou a alma ou o espírito. A distinção entre os dois pode ser apenas um artifício didático, mas temos uma distinção entre o lugar da alma e o lugar do espírito. Todavia, no evento da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e isso parece demonstrar a fusão do Espírito Santo de Deus com a alma ou espírito do homem pelo sacrifício de Cristo, tornando uma só coisa, significando que agora a mente do ser humano pode ser tomada pela mente de Cristo e conduzir o corpo no caminho da santificação. Este é o propósito do tabernáculo na coletividade hebraica e a representação do que pode produzir na individualidade de cada pessoa. Uma revolução de conceitos, uma transposição de práticas e uma nova ordem referencial. Por isso, o culto antes formalista e ritualístico dá lugar a uma formalidade e ritualidade interior, mediante a presença de Deus em todas as esferas deste tabernáculo, que é o nosso corpo e a nossa alma. Por isso Jesus nos chama a adorar em espírito e em verdade, lá em João 4, 23 a 24. Em espírito, porque agora temos o Espírito Santo de Deus habitando nesse tabernáculo que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. E em verdade, pois agora não há mais uma mera observação de práticas externas, mas a execução de práticas internas que revelam no exterior a santidade de Deus neste tabernáculo que é o nosso corpo e em nossa vida. Por isso também o culto é um momento solene, revestido de santidade. Não pode haver no culto espaço que não seja para a presença de uma carne ou um corpo que não seja lavado pelo sangue do Cordeiro, e um espaço para uma alma ou espírito que não respeite e não tema a presença do Todo-Poderoso em ação. Uma prática que não seja exclusivamente que seja exclusivamente para adoração a Deus. Infelizmente, muitos cultos visam muito mais o adorador do que o adorado, satisfazer mais os anseios do cultuador do que do cultuado. Uma inversão perigosíssima, pois nesse tipo de culto não existe adoração em espírito, apenas uma adoração de suas necessidades pessoais, e nem uma adoração em verdade, pois é mentira ir ao culto e dizer que vai adorar a Deus e na verdade você quer resolver seus problemas, ser adorado pelos outros, aliás, adulado pela igreja. O alvo do culto é a adoração a Deus, não a satisfação de nossos anseios, os quais ele conhece muito bem. O propósito de ser de Israel, uma nação diferente, santa, através deste culto, dessa adoração, deste modo de representar sua relação com Deus, é modelo para a nossa vida e a vida da igreja. Deus instituiu um lugar para adoração. Hoje, com o advento de Cristo, esse lugar é o nosso ser, composto de corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, valendo ainda o que disse Jeremias em 29:13, E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
A orientação do livro de Levítico para o culto é essa: buscar a Deus de todo o coração e adorá-lo em espírito e em verdade. O culto é para Deus, não é para nós, e para isso temos no segundo ponto de nossa lição o terceiro, que fala de uma coisa muito importante para fazermos, e isso é uma exigência fundamental. O tema é a grande exigência e sua respectiva solução. Deus quer que sejamos santos, assim como Ele é santo. Isso está gravado em Levítico 27. Vamos então saber o que significa a palavra santo, que transliterada do hebraico se fala kadosh e em grego hagios. Kadosh é também a expressão utilizada para designar o nome de Deus, do Deus dos judeus. Kadosh significa também algo sagrado, o indivíduo que foi consagrado perante outras pessoas. No grego não tem conotação sagrada, mas um forte sentido de algo que é separado, distinto, reservado a algo ou alguém, e por isso não traz assim um sentido moral para a palavra. Tanto é que tem diversos sinônimos, como hieros, de onde vem a palavra hierarquia, tendo hieros como sagrado, hierarquia, ordem, assim, formando uma ordem sagrada. E ainda outros sinônimos, como agnus, semnos e ósio, mas ganham sentido moral e espiritual no grego bíblico, por causa da Septuaginta, que traduziu do hebraico kadosh para o grego hagios. A palavra santo, como que sagrado, separado, distinto, reservado, especialmente para Deus. Esta separação, de qualquer forma, não é principalmente externa, é antes uma separação do mal e da corrupção. Realmente importante, então, é o significado moral da palavra. Esta palavra rara e de sentido neutro no grego clássico desenvolveu o seu sentido de tal forma que expressa a concepção completa de santidade no Novo Testamento. Como nenhuma outra palavra, e dela encontramos o significado de que Deus exige que sejamos separados dos outros para Ele, distintos do mundo em comportamento, intenção e ações, reservado para um serviço de adoração e louvor de sua glória, à semelhança da tribo de Levi, dos levitas, dos Kohanim, e que devemos ter um procedimento diferente, distintivo dos demais, tanto coletivamente como igreja neste mundo, à semelhança dos pertencentes à tribo de Levi, lá em meio ao povo de Israel, e também um procedimento diferente individualmente, à semelhança do sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos e estava diante da presença de Deus pelo menos uma vez por ano. Quando o véu do templo se rasgou e fomos feitos sacerdócio santo, sacerdócio de todos os crentes salvos em Jesus, passamos a ter acesso direto à presença de Deus por Cristo Jesus. E devemos nos apresentar diante de Deus limpos, purificados, santificados, assim como fazia o sumo sacerdote para poder entrar no Santo dos Santos. E ele só entrava uma vez por ano. Todavia, vivemos agora diariamente diante dessa poderosa presença e por isso devemos estar em conduta santa, pura e reta para não sermos destruídos diante da presença desse Deus. Por isso Jesus disse durante a última ceia: este é o meu corpo, este é o meu sangue. E Paulo até complementa em 1 Coríntios 11, 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pois a pessoa que comer o pão e beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para seu próprio castigo. Estar diante dessa presença e participar do corpo e do sangue de Cristo, e para isso requer daquele que participa deste corpo e deste sangue santidade, porque participar desse corpo e desse sangue. Faz até uma pergunta: por quê? Pois da mesma forma que os sacrifícios exigidos para a expiação eram sacrifícios de sangue, imolando o corpo de um animal e derramando seu sangue, a solução para ter acesso à presença de Deus ainda é a expiação por meio do sangue. Lá em Levítico 17:11 diz isso. E Jesus foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo e deu seu corpo e derramou o seu sangue uma única vez para que para sempre tivéssemos acesso ao lugar santíssimo na presença do Pai. Este cerimonial de perdão dos pecados mediante expiação por meio do sangue aponta para Cristo. O livro de Levítico, o Vaikra, prepara o povo e o mundo para a vinda e sacrifício de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim, a grande exigência para se prestar um culto agradável a Deus é a santificação, e a única solução para se obter tal coisa é crer em Jesus, reconhecer nossa situação de pecado, nos arrependermos, aceitarmos seu sacrifício como o único e suficiente meio da expiação do pecado. E com essa nova consciência, com esse novo entendimento, mudar o rumo de nossa vida por intermédio de Cristo Jesus.
separando, distinguindo e reservando toda a nossa vida a Deus, conhecendo-o cada vez mais através do estudo de sua palavra e por meio da oração e meditação, adentrando nesse processo de purificação e santificação que somente quem tem o Espírito Santo pode experimentar. Essa é a grande exigência para se oferecer um culto agradável a Deus, santificação. Por isso o Levítico é excelente fonte de instrução para esse processo de santificação, pois nos aponta os meios externos para que antes deviam ser observados e agora, com o advento de Cristo, nos faz enxergar que os meios internos são mais eficazes a produzir tal santificação, nos rendendo a Deus inicialmente em nosso espírito e refletindo na carne, no corpo, as transformações íntimas produzidas por essa presença de Deus em nossas vidas. Com isso, temos o livro de Levítico como uma forte instrução. E o quarto ponto de nossa lição é esse: Levítico hoje. Com todas as determinações ritualísticas que o livro contém, percebemos que podemos comparar a lei e a graça com dois estágios, como na vida militar, que tem a diferença entre praças e oficiais, sendo os praças a força de combatentes e os oficiais, eles executam as ações táticas, e os oficiais as forças de intendência ou administrativos ou gerentes, os comandantes que organizam as estratégias de ação. Podemos ironizar que nessa corrente de comando, nessa linha de hierarquia, ordem sagrada, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Na época do Império da Lei, obedecer demonstrava a sabedoria do indivíduo e da nação. Sempre que desobedeciam, tinham graves problemas individuais e coletivos. Sempre que obedeciam, tinham bênçãos e prosperidade. Hoje, com o advento de Cristo e o Império da Graça, fomos chamados a ser os oficiais de Deus na elaboração das estratégias de ação, com a liberdade de construção das ações, uma promoção de patente, para que ao mesmo tempo implica numa subserviência ao comandante em chefe de nossas forças, o próprio Deus soberano e criador. Assim, o livro Vaikra, pertencente aos levitas, ou simplesmente Levítico, nos ensina a humildade para sermos e fazermos o que o Senhor nos orienta, e tudo o que fazemos faz parte dessa nossa relação com Deus. Um Deus que só se agrada de um culto verdadeiro e espiritual. E o reconhecimento que só podemos cultuar nesse lugar santíssimo de nossos corações com a consciência de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, perdoou os nossos pecados, e um Deus que exige da nossa parte separação das coisas do mundo, distinção da maldade que assola a humanidade e uma reserva toda especial de todo o nosso ser para manter-se purificado e poder estar na presença para sempre de um Deus que exige santidade. O Levítico hoje nos traz esta mensagem, esta instrução. Pois agora, um sacerdote que entrava apenas uma vez por ano na presença de Deus para falar, pedir perdão pelos pecados próprios e de toda a nação, tivemos apenas um sacrifício para que para todo sempre pudéssemos acessar o Santo dos Santos. E para estar no Santo dos Santos é necessário santidade. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição.